Agora foi. Oi, gente bonita, tudo bem com você? Tudo bem, bacana. Estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero, um papo de gente comum para gente comum. Não é uma conversa de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. O que a gente deseja é que você tenha acesso a esse livro fantástico chamado Bíblia e que, de alguma maneira, você comece a descobrir as pérolas que estão aqui, muitas vezes escondidas, e que a gente às vezes não leva em consideração. Olha, hoje a gente está aqui numa expectativa, porque nos encontros anteriores a gente estava falando sobre os livros proféticos, né? Ou sobre a literatura profética. E há um tipo de literatura chamada, um gênero literário, né, chamado apocalipse ou apocalipsismo, né, e tem no livro de Apocalipse, vamos dizer assim, o grande exemplar desse tipo de gênero. No encontro passado, por exemplo, nós falamos sobre o pequeno Apocalipse que estava no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e palavras que foram lá colocadas na boca de Jesus, e é realmente um texto bastante rico, denso e intenso. Mas olha, sobre o livro de Apocalipse em especial, a gente precisa dizer algumas coisas. Primeiro, antes da gente mergulhar no texto, a gente precisa entender que esse texto está distante de nós cerca de 20 séculos. É muito tempo, gente. É muito tempo. E aí a gente não pode deixar de colocar na mesa também uma questão relacionada diretamente a esse lapso temporal, essa distância. Se são 20 séculos, quando o livro originalmente foi concebido, ele certamente tinha um destino, uma mensagem, o seu contexto histórico, a sua moldura temporal, enfim. O livro, ele provavelmente, sim, ele fazia sentido para aqueles leitores daquele tempo, daquele momento. E aí, em cima disso, a gente já começa dizendo algumas coisas. O livro de Apocalipse, ele, segundo os estudiosos, ele pode ser colocado no final do século I, alguns colocam no início do século II, só que alguns, inclusive, mencionam que pode ter sido até antes. E aí há uma discussão bastante interessante até sobre a data. Porque o livro ele fala em si aqui, em vários trechos, sobre as perseguições que os primeiros cristãos eles sofreram. E essas perseguições, segundo a história nos relata, elas aconteceram no tempo de Nero, o imperador romano Nero, que morreu no ano 68, e também no tempo do imperador Domiciano, que viveu no finalzinho do primeiro século. Então, perto do ano 96, houve também uma grande perseguição levada a cabo pelo imperador Domiciano. Então, nesses dois períodos, houve sim grandes perseguições contra a igreja, contra os cristãos. E aí, quando lá num trechinho do livro, por exemplo, menciona-se o número 666, e é muito curioso que o trecho ele fala número de homem, e aqui há inteligência, né? Quem puder interprete, o número é 666. Há uma hipótese muito interessante, até muito plausível, de que esse 666 se referiria ao nome Nero César, né? Tanto em caracteres hebraicos ou em caracteres gregos, ele somava o número 666. Confesso a vocês, eu não fiz essa soma, achei muito interessante, mas isso era uma pista para que o livro ele fosse colocado, ele fosse posto antes, nesse primeiro período, né, perto do ano 68. Lembram vocês
que dos anos 67 do primeiro século ao ano 70, houve o que a gente conhece como a Guerra Judaica, que foi inclusive objeto de menção por um dos historiadores judeus chamado Flávio Joséfo, que ele menciona em duas das suas obras, na Guerra Judaica e Antiguidades Judaicas, ele menciona esse período muito turbulento, muito tumultuado, período muito difícil do tempo, daquele período do primeiro século. Então, esse período da guerra foi um período muito intenso. Olha, se você pega o livro de Apocalipse e começa a comparar, olha, algumas coisas de fato fazem muito sentido com relação a esse tempo. Agora, se você pensar na perseguição de Domiciano, final do século I, também fará sentido, porque esse é um livro que pode sim ter sido escrito no final e que, aliás, a maioria dos estudiosos concordam que ele tenha sido escrito no final, na última década do século I. Com relação ao seu autor, uns dizem, há uma hipótese muito mais aceita, de que poderia ter sido sim o apóstolo João, por conta de João ter sido um dos apóstolos mais novos, novos em termos de idade. Então, como ele era provavelmente muito novo e o mais novo, ele pode ter vivido tanto tempo para ter escrito isso. Uma outra hipótese também muito conhecida e muito consagrada, também muito aceita, era de que esse João talvez fosse um outro presbítero ou um outro bispo, enfim, alguém que conhecia muito bem, mas não um discípulo de primeira geração, mas talvez um de segunda ou terceira geração, que tenha conhecido o Evangelho por conta da pregação de Paulo e que conhecia muito bem as igrejas da Ásia. Igrejas essas que Paulo fundou e transitou. Então esse João seria um João presbítero muito conhecido, que conhecia muito bem as igrejas da Ásia, igrejas essas que foram mencionadas nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, inclusive livro ao qual foi destinado a essas comunidades. Então, assim, o livro de Apocalipse ele tem um lugar, tem um tempo, tem uma autoria, tem uma janela histórica, e é importante que a gente entenda o seguinte: há uma história de interpretação de Apocalipse. Até, digamos, vamos pensar assim, a primeira geração ou talvez a segunda geração estava muito presente, muito viva na memória, então aquele texto faria muito sentido. Então, para quem viveu os horrores do que o livro de repente mencionou naquela janela histórica, ou para os seus filhos, quiçá para os seus netos, aquele texto faria muito sentido. Só que depois disso, o texto ele perde um pouco da sua conexão com a janela histórico-temporal original. Então, vamos dizer assim, no período da patrística, no período dos pais apostólicos, houve uma alegorização, a interpretação ela passa a ser encarada de forma muito figurada. E isso foi por conta de um pai apostólico chamado Orígenes de Alexandria. Essa maneira de interpretar Apocalipse começa a dar o tom a partir de então. Ao longo da história, muitas interpretações figuradas do livro, as imagens presentes começaram a ganhar força para algumas interpretações também figuradas, e assim foi. Até que, no período que a gente conhece como o período da Reforma Protestante, na Reforma Protestante há um novo entendimento sobre a interpretação do livro. Muitos quiseram colocar as figuras da besta, do anticristo, vinculando-os a instituições da época, principalmente a Igreja Católica, ao papado. Enfim, são interpretações que aconteceram. E no final do século XIX, já início do século XX, veio a grande profusão de interpretações. Muitas delas calcadas em revelações últimas aí, gente que teve uma revelação aqui, ali ou acolá, e aí essas revelações elas deram um tom para algumas interpretações do livro de Apocalipse. Já adianto que
esse tipo de interpretação ela guarda muitos perigos e muitos riscos. Primeiro porque ela está completamente dissociada do tempo, do lugar, daquela janela histórica, daquele lugar vivencial que o texto originalmente ele tinha. Segundo porque quando eu calculo uma interpretação em cima de um subjetivismo, numa visão particular e tudo mais, do nosso tempo, completamente fora do seu contexto, eu posso guardar armadilhas teológicas, ideológicas e outras, que podem levar a erros e, em alguns casos, até a tragédias. Ao longo do século XX, muitas tragédias aconteceram por conta de interpretações alucinadas do livro de Apocalipse, ou então comunidades que eram consideradas comunidades, vamos dizer, messiânicas, que achavam que Jesus deveria vir num dia tal, numa hora tal, num determinado mês, e Jesus não veio. E aí, como é que você faz? Então, há um caso muito particular, e aqui eu cito o caso no final dos anos 70, aqui do final do século XX, que foi o caso do pastor Jim Jones, nos Estados Unidos. Ele fez com que convenceu toda a sua comunidade a cometer suicídio, por conta de uma interpretação equivocada desses textos apocalípticos, por conta de uma vinda messiânica que não se concretizou. Gente, tudo isso a gente fala porque a Bíblia ela está cheia de significado. Só que eu não posso pegar o texto e achar que aquilo é aquilo que eu estou imaginando. Eu preciso fazer uma certa aproximação cuidadosa no texto. É mais ou menos quando você está andando, vamos colocar assim, no meio do mato, e você não sabe muito bem onde você está pisando. Então você vai pisando ali pé a pé. Ou então quando você vai numa praia e você vai entrando na água e parece que a areia por baixo está meio movediça, um negócio meio assim, você vai andando pé por pé. É mais ou menos assim que a gente tem que ir calcando, andando no texto. Por isso, nesse primeiro encontro, o que eu quero dizer para você, o livro de Apocalipse em especial, é um livro riquíssimo, cheio de significado, mas que precisa ser degustado de uma maneira muito serena, tranquila, e a gente precisa abrir essas páginas com muito cuidado, para que a gente não cometa atrocidades, aberrações com o texto. A gente vai continuar falando sobre isso. Bíblia do Zero, mais uma vez, seja bem-vindo.